Olá, você está no canal do YouTube do Ministério Sementes de Amor da Igreja Batista Central de Campinas. Eu sou Maurício e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4 do livro Davi, um homem segundo o coração de Deus, de Charles Swindoll. Para o estudo de hoje, nós vamos usar o site também do aplicativo bible.com, de Bíblia em inglês, bible.com, onde tem o texto bíblico, tem áudio para você escutar caso você não possa ler, e também tem aplicativos para adulto e para criança aqui embaixo. Se você entrar nesse endereço pelo celular, você vai poder baixar esses aplicativos. A gente vai deixar o link para vocês. Então vamos começar. Primeiro vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, muito obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que em locais diferentes e em horários diferentes, mas o nosso propósito é um só, Pai, é o mesmo. É te buscar e aprender mais de Ti, meu Deus. Nos capacita, Senhor, a entender esse estudo, a compreender a Tua palavra, Pai, aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas e trabalhar em nós, meu Deus. Nós cremos, Pai, que a Bíblia é a Tua palavra, Pai. Ela é mais do que um registro histórico do passado e do futuro. Ela fala conosco, meu Deus, no presente, com cada um de nós, das nossas vidas, meu Deus. Que nós possamos, Pai, ser atingidos pela Tua palavra nos nossos corações e transformados pela Tua palavra, Pai, nas nossas vidas. Nos usa, Pai, como instrumentos para a Tua obra e nos guia, meu Deus. Me esconde, Pai, atrás da Tua palavra e traga um estudo proveitoso para nós, Senhor. É o que eu te peço, em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. O capítulo 4, ele está centrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, que fala da batalha entre Davi e Golias, o gigante. E o autor liga muito os trechos desse capítulo com os gigantes que nós temos em nossas vidas. Vários problemas, desafios, situações difíceis. Então nós vamos cobrir o comentário do autor ao longo do texto bíblico e destacar alguns pontos também. E durante o nosso encontro presencial a gente pode discutir alguns pontos super interessantes em mais detalhes, tá bem? Por enquanto a gente vai ficar no texto, vamos passar por ele e discutir alguns pontos. O autor nos lembra que essa é a batalha mais famosa do Antigo Testamento. Ela é conhecida mesmo em famílias, em grupos não cristãos. Entretanto, assim como foi comigo, normalmente as pessoas não contam um versículo que é o mais importante desse registro histórico, né? Esse capítulo do livro que nós estamos estudando é feito em cima desse versículo e as suas aplicações nas nossas vidas. Então fica ligado aí, vê se você descobre o que é e se você já tinha ouvido falar disso nessa história. O texto bíblico desse capítulo tem 58 versículos, é um capítulo relativamente curto, mas muito interessante, muito especial. Os 3 primeiros versículos são uma descrição do cenário da batalha. O versículo 3 resume muito bem. Os filisteus e os israelitas, que são os 2 povos envolvidos nessa batalha, ficaram frente a frente em colinas opostas com o vale entre eles. Então, em uma colina estava o acampamento do exército filisteu, em outra colina o acampamento do exército israelita, e o vale entre essas 2 colinas, ali embaixo, era o campo de batalha. E o texto segue descrevendo Golias, o gigante. Um guerreiro filisteu saiu das fileiras do exército, então provavelmente o exército estava em formação no vale, e Golias foi à frente, se apresentando ao exército inimigo. Tinha 2,90 de altura, usava um capacete de bronze para proteger a sua cabeça, vestia uma couraça de escamas de bronze, protegendo o seu tronco da altura dos ombros até os joelhos. Essa couraça pesava 60 quilos. Também usava caneleiras de bronze, a proteção do joelho até o pé, incluindo o peito do pé, e carregava no ombro um dardo de bronze, às vezes traduzido como um pequeno escudo. A haste da lança era pesada, grossa. A ponta da lança pesava cerca de 7 quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. É bastante coisa. Se você observar o peso dos itens aqui, os descritos dão 67. A lança também era grossa e tem as caneleiras. Então acho que a gente pode supor algo entre 70 e 80 quilos carregando a
apenas na sua armadura militar e seu equipamento. Além disso, desse nível de proteção, o seu escudeiro caminhava à frente dele. Era um homem, outro guerreiro, segurando um escudo para protegê-lo de flechas. E o termo hebraico, o autor nos diz que se refere a um escudo do maior tamanho possível para a batalha, que era de um ser humano do tamanho adulto. Então Golias tinha dupla proteção para a batalha, além de todo o seu tamanho. Na sequência, o Golias faz um desafio de um duelo para o exército israelita. Ele parou e gritou para as tropas israelitas: escolha um homem para vir aqui lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos, mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. E quando Saul, o rei, e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados, pois essencialmente esse desafio anulava a chance do exército israelita ganhar em grupo de Golias, com todo o seu tamanho e força. O autor do livro nos lembra que a prática do duelo ou de uma batalha entre apenas alguns oponentes de cada exército era comum no Oriente Médio. Isso evitava perdas, mortes, e outros custos, resolvendo a questão entre apenas alguns guerreiros. E nessa situação difícil para o exército israelita, Deus entra com a providência, fazendo com que Jessé, o pai de Davi, enviasse Davi ao acampamento. Vamos dar uma olhadinha na família de Davi. Ele era filho de Jessé. Na época do rei Saul, o Jessé já era idoso, tinha 8 filhos, e os 3 filhos mais velhos tinham se alistado no exército e seguiam o exército de Saul, então estavam na batalha. Já Davi era o filho mais novo. O Davi ia e voltava para ajudar o seu pai a cuidar das ovelhas em Belém. E voltava provavelmente do palácio do rei Saul, pois como nós vimos no capítulo e no estudo anteriores, Davi tocava harpa para o rei Saul, e o texto aqui nos diz que o seu pai já era idoso, então Davi estava obedecendo o mandamento de cuidar, honrar pai e mãe. E nos versículos seguintes nós podemos ver o agir de Deus. Deus trabalha todo o tempo e também no seu tempo. Observa aqui o versículo 16. Durante 40 dias, pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu, Golias, se apresentava diante do exército israelita e o desafiava, fazendo o mesmo desafio do duelo. Nesse ponto, o autor compara o gigante Golias com os gigantes que nós temos nas nossas vidas. Alguns exemplos que o autor nos dá desses gigantes são medos e preocupações. Uma pessoa, um lugar, um problema, uma dificuldade, que dia após dia, várias vezes por dia, tentam nos intimidar, assim como Golias estava fazendo com o exército israelita. E durante esses 40 dias, ninguém do exército israelita aceitou o desafio, foi voluntário para batalhar com Golias. Todos ficaram intimidados pelo gigante. Os próximos versículos nos mostram o trabalho de Deus no caráter de Jessé, pai de Davi, e de Davi ao longo do tempo, para que chegando nesse dia, nesse tempo de Deus, eles fizessem parte, sem nem saber disso, dessa obra magnífica que o Senhor fez. Do versículo 17 ao 19. Um dia, dentro desses 40 dias, provavelmente o último dia, o dia número 40, Jessé disse a Davi: leve depressa para seus irmãos que estão no acampamento esse cesto, com grãos tostados e 10 pães. Leve também esses 10 queijos para o capitão deles. Veja como estão os seus irmãos e traga notícia deles. Os irmãos de Davi estavam com Saul e o exército israelita lutando contra os filisteus. Observa o caráter de Jessé, cuidando, preocupado com seus filhos, mandando alimento para eles, e não apenas com eles, também com provisões para o exército, enviando queijos para o capitão do exército, provavelmente para ser distribuídos entre os seus guerreiros. E pediu para Davi ver como estavam seus irmãos e trazer notícias. Veja o cuidado desse pai, como Deus tinha trabalhado no coração dele, para que nesse dia Deus o movesse a ter esse cuidado
e enviar Davi para o acampamento do exército israelita. E os próximos versículos permitem a gente começar a contemplar o caráter de Davi. Olha só, Davi deixou as ovelhas com outro pastor, transferindo a sua responsabilidade atual, e na manhã seguinte partiu bem cedo com os presentes. Já saiu cedo, demonstrando excelência no seu novo trabalho e sua nova tarefa, como Jessé havia ordenado, obedecendo seu pai. Chegou ao acampamento quando o exército israelita saía para o campo de batalha. Olha só, não deixou para chegar no final do dia, quando já estivesse tudo tranquilo e talvez um momento de descontração. Chegou o mais cedo que ele pôde chegar, em um momento difícil. Os filisteus e os israelitas estavam frente a frente, exército contra exército. Davi deixou suas coisas com o responsável pelos suprimentos, demonstrando responsabilidade com o material que ele estava levando, não deixando com qualquer um e pedindo para entregar, que poderia desviar o destino que seu pai tinha ordenado que ele desse para esses mantimentos, e correu até a frente de batalha. Não ficou ali de longe, desejando que Deus protegesse seus irmãos apenas. Correu até a frente de batalha para saudar os seus irmãos. Não foi só um tchauzinho, era saudá-los. Então você veja o trabalhar de Deus na vida de Davi até esse momento, com todas essas características, que fez os planos de Deus ele chegar no exato momento, no lugar certo, na hora certa. E aí, o versículo 23 conta o agir de Deus naquele exato momento, no tempo de Deus. Enquanto falava com eles, Davi conversando com seus irmãos, Golias, o guerreiro filisteu, saiu das fileiras do exército e Davi ouviu Golias gritar o seu desafio habitual. E esse foi o momento chave da mudança da batalha, quando Davi ouviu o desafio de Golias. E os próximos versículos nos mostram os frutos do caráter de Davi, como ele havia se tornado um homem completamente diferente de todos os outros ali, do exército israelita, do seu próprio irmão mais velho, do rei Saul e do gigante Golias. Observem com o exército. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir, apavorados. Vocês viram aquele homem? Ele sai todos os dias para desafiar Israel. E comentaram da recompensa. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Preste atenção nessa parte. Para quem o matar. O rei dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família de pagar impostos. Então Davi perguntou aos soldados que estavam ali perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu? E agora a diferença. E acabar com suas provocações contra Israel. Israel era o povo de Deus, o Deus dos exércitos de Israel. Então, a recompensa para Davi não era apenas matar esse filisteu, como o rei ofereceu para quem o matar. Era matar o filisteu e acabar com as suas provocações contra o povo de Deus. Pois, como o pastor Valdir me disse hoje, Israel, o povo de Deus, representava Deus. Mexer com Israel significava mexer com Deus. E Davi tinha um profundo relacionamento com Deus e um profundo respeito e honra a Deus, o nome do Senhor. E Davi segue: afinal de contas, quem é esse filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? Observe duas coisas aqui. A diferença da atitude de Davi. Quem é esse filisteu? Como não importa quem ele é, mas os israelitas do exército, quando viam Golias, fugiam apavorados. E a outra diferença é: quem é ele para desafiar os exércitos do Deus vivo? Observe esse ponto, o Deus vivo. Davi sabia, diferente dos outros ali, muito provavelmente, que Deus está vivo e se relaciona com ele. Por isso ele tinha um relacionamento com Deus. Fica, na minha opinião, evidente com esse ponto. Deus é vivo e Davi interagia com ele. Então os soldados repetiram, confirmando a recompensa para quem o matasse. Veja, os soldados
mesmo após terem ouvido Davi falar, matar e finalizar, acabar com as provocações que Golias fazia contra o povo de Deus, eles ainda falaram apenas quem o matar. Eles não viam o que Davi via, essa diferença que Davi tinha. E a próxima diferença é para o seu irmão mais velho. Quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou: "O que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Conheço a sua arrogância e suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha." E Davi responde: "O que eu fiz agora? Só fiz uma pergunta." Então foi aos outros soldados, fez a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta, provavelmente da recompensa. E alguém contou ao rei Saul o que Davi tinha dito, e o rei mandou chamá-lo. E passando aqui pelos versículos novamente, a gente pode identificar vários pontos de diferença entre os dois, e do seu relacionamento. Eliabe, o irmão mais velho, viu Davi falando com os outros soldados e ficou furioso. O autor do livro nos sugere que essa fúria é por conta que Eliabe estava ressentido de Davi ter sido ungido como rei e ele ter sido rejeitado. Se nós voltarmos no capítulo anterior, que o Piero comentou, nós vamos ver que o profeta Samuel, quando foi ordenado pelo Senhor a ir ungir rei um dos filhos de Jessé, ele olhou para Eliabe, que era o mais velho, e achou que certamente ele seria o ungido. Mas Deus falou: "Eu o rejeitei", e mandou buscar Davi. Então, continuando, Eliabe vai e ofende, diminui Davi e o que ele faz. "O que você está fazendo aqui?" Talvez como uma comparação com a idade de Davi, o porte de Davi, de ser um pastor de ovelhas e não um guerreiro, um militar, dizendo: "Aqui é um local para militares, para pessoas experientes, e você não tem isso." E ridiculariza a função de Davi. Você não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas, diminuindo o seu trabalho, a sua função como pastor de ovelhas, e ainda diminuindo o tamanho da sua responsabilidade, dizendo que são só algumas poucas ovelhas, como se o que ele fizesse, além de não ser importante, era pequeno. E aqui Eliabe se condena, tentando condenar o seu irmão. "Conheço a sua arrogância e as suas más intenções." Quando quem estava sendo arrogante e mal intencionado era, como podemos ver, ele mesmo. Lembrando o Novo Testamento, quando Jesus nos diz, no Sermão do Monte, se eu não me engano, que quando nós vemos um cisco no olho do nosso irmão, nós temos uma trave nos nossos olhos, algumas traduções, um tronco. E acusa Davi de: "Você quer apenas ver a batalha", completamente desinformado do que já estava passando no coração do seu irmão Davi, de ir para a batalha, apesar de todos os outros soldados terem recusado durante 40 dias ir para a batalha. E olha só essa outra diferença de Davi para o seu irmão. "O que eu fiz agora?", disse Davi. "Só fiz uma pergunta." Basicamente ignorou todas as acusações, ofensas do seu irmão, relevou e deixou para lá. Então foi até os outros soldados, fez a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta. Provavelmente um ato de responsabilidade em conferir a informação que haviam lhe dito sobre a recompensa. Mas olhe só, Davi não estava ali para honrar a si mesmo, mas sim ao Senhor. Alguém contou ao rei Saul o que Davi tinha dito, e o rei mandou chamá-lo. Isso confirma que Davi não estava atrás da recompensa. Ele não foi ao rei se oferecer em troca da recompensa, oferecer a sua batalha contra Golias pela recompensa. Alguém foi informar o rei disso, e aí foi o rei que mandou chamar Davi. E os versículos seguintes narram o diálogo, a conversa entre Davi e o rei Saul, mostrando as diferenças entre os dois e novamente o caráter de Davi e a sua devoção, reverência, temor, respeito a Deus. Davi disse a Saul: "Ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar com ele." Imagina o rei Saul falando: "Sim, agora todos vão ficar preocupados com você, não com o filisteu." Porque Saul, no fundo, não acreditava que Davi podia lutar. Tanto é que no versículo 23 ele diz: Saul respondeu:
Você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz, e ele é guerreiro desde a juventude. Mas Saul estava julgando pela aparência, não estava vendo o coração. E aí Davi, porém, insistiu, explicando, contrariando o que Saul tinha acabado de falar. Tomo conta das ovelhas de meu pai. E quando um leão ou urso aparece, nesse momento eu imagino o rei Saul começando a pensar: opa, leão ou urso? Um pouco diferente, mais desafiador do que eu tinha imaginado, esse negócio de ser pastor de ovelhas. Então, quando aparece um leão ou urso, para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. E aí o rei Saul pensando: poxa, o rapaz tem coragem. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula. Aí ele dá uma parada e fala: poxa, muita coragem, é bravura mesmo. O seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. E o rei Saul, ele, além de ser corajoso, bravo, consegue ser violento. Fiz isso com o leão e o urso e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso. E aí nesse momento Saul percebe que ele pode sim ser um guerreiro. Pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo e disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso também me livrará desse filisteu. Nesse trecho nós vemos a diferença entre Davi e Saul. Davi confiava em Deus. Davi deu todo o crédito a Deus. Ele sabia que era o Senhor, Deus, que o havia livrado das garras do leão e do urso. E também o livraria do filisteu. Davi confiava em Deus, diferente de Saul. Por fim, Saul consentiu. Está bem, vá, disse, e que o Senhor esteja com você. Mas, apesar de ter dito isso, Saul tentou dar um jeitinho, uma ajudinha para Deus, e deu para Davi a sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze, semelhante à armadura utilizada por Golias. Davi tentou colocar aquilo, dar uns passos, mas ele não conseguia nem andar com aquilo, porque não estava acostumado. E tirou a armadura. E Davi mostrou sua confiança em Deus, indo para a batalha com o que ele tinha de forma de ataque, confiando que Deus o livraria também, como ele havia acabado de dizer. Pegou 5 pedras num riacho, colocou na sua bolsa de pastor, armada apenas com seu cajado e a sua funda. É como uma tiradeira, um estilingue, a gente pode colocar um link para mostrar como funciona depois. E foi enfrentar o filisteu, confiando no Senhor. E o trecho seguinte mostra Golias também vindo enfrentar Davi e demonstra sua completa falta de caráter, mostrando desrespeito, desprezo e maldição contra Davi. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. E o autor nos diz que o termo aqui pode ser utilizado para dizer inexperiente. E gritou para Davi: por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? Ridicularizando o cajado de Davi, a sua arma. E amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses, dizendo também: venha cá, darei sua carne às aves e aos animais selvagens, berrou Golias. Nesse ponto o autor nos esclarece, também a Bíblia de Estudo, que era considerada uma terrível maldição, que a carne de uma pessoa, após morta, o seu cadáver, fosse consumido por animais carniceiros. E nesse ponto o autor também faz uma reflexão sobre os gigantes da nossa vida, que normalmente eles vêm e tentam nos intimidar, nos desrespeitando, nos diminuindo com pensamentos negativos, com situações que são complicadas e nos colocam para baixo. E nós ficamos sem voz, nós ficamos confusos, nós podemos esquecer de orar. Nós focamos no que é negativo. Mas aqui Davi nos deu um exemplo de como reagir. E a reação de Davi mostra firmeza na sua confiança em Deus. Ele não se intimidou nem com o tamanho, nem com o equipamento militar de Golias, muito menos com os seus ataques e ameaças verbais. Ele responde a Golias: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, os exércitos de Israel que você desafiou. Então ele estava
muito confiante em Deus, se colocando como um guerreiro em nome do Senhor dos Exércitos. E aqui no versículo 46 nós vemos uma profecia de Davi, dos versículos logo à frente. Como nós vimos no capítulo anterior, o Espírito do Senhor já estava sobre Davi, quando ele foi ungido rei pelo profeta Samuel. E nós sabemos que Davi, como rei já, escreveu diversos salmos, e vários desses salmos são profecias do que nós vemos no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Então aqui Davi profetiza: hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, eu o matarei e cortarei sua cabeça. Isso é uma profecia dos versículos logo ali na frente, 51 e 52. E um pouco mais ali, um pouquinho à frente: então darei os cadáveres de seus homens às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. Davi estava glorificando o Senhor. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. E esse é o versículo mais importante dessa passagem: a confiança no Senhor, que é o Senhor que nos dá a vitória, que luta as nossas batalhas. E a batalha continua. Quando os filisteus se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo. Sem ficar trêmulo, sem medo, Davi foi correndo enfrentar o filisteu. Ele enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou com a sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali. E Golias caiu com o rosto em terra. Então vejam, foi uma pedra, a primeira pedra, e Golias caiu. Assim, Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. A morte de Golias, na verdade, acontece agora, né? Outras traduções deixam isso mais claro, que o versículo 51 está explicando como Davi matou Golias. Em seguida, correu até o filisteu, puxou da bainha a espada dele e a usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. Então vejam, os versículos 50 e 51 foram narrados por Davi um pouco antes, aqui no versículo 46, já mostrando a sua profecia sobre o que o Senhor faria naquele dia. Portanto, nós vemos que Davi provou a sua confiança em Deus e o seu compromisso em honrar e glorificar o nome do Senhor, o nome de Deus. E Deus, por conta disso, o honrou publicamente ao seu tempo, perante o seu povo, e historicamente, pois esses registros históricos são passados de geração em geração até hoje. E através disso, Deus é glorificado, porque as pessoas veem a fidelidade de Deus com aqueles que confiam nele. E o desfecho da batalha com os outros membros do exército filisteu é o seguinte: quando os filisteus viram que seu melhor guerreiro estava morto, deram meia volta e fugiram. Imagino que isso seja porque eles creram na profecia de Davi, porque ela se cumpriu. Esse é o primeiro motivo, pois Davi disse que hoje o Senhor entregaria Golias nas mãos dele e ele o mataria e cortaria sua cabeça. E aí o segundo motivo é que os próximos da fila eram o restante do exército filisteu. Então darei os cadáveres de seus homens às aves e aos animais selvagens. Então, vendo eles que a profecia sobre Golias havia se cumprido e que eles estavam na rota de todos serem mortos, fugiram. Mas a profecia é a palavra do Senhor, e contra a palavra do Senhor não há quem possa. Os soldados de Israel e Judá soltaram um forte grito de vitória e perseguiram os filisteus até Gate e os portões de Ecrom. A Bíblia de Estudo nos diz que é um trecho de aproximadamente 8, 10 quilômetros. E os corpos dos filisteus, mortos e feridos, ficaram espalhados pelo caminho, então sujeitos a serem comidos pelas aves e os animais selvagens. E o desfecho da batalha, então o exército israelita voltou e saqueou o acampamento abandonado dos filisteus.
Davi levou a cabeça do filisteu para Jerusalém e guardou as armas dele em sua própria tenda. Tendo esses registros da batalha, um memorial do que Deus havia feito por ele e pelo povo de Israel. E para finalizarmos o estudo do capítulo 4, o autor nos deixa 2 reflexões e 4 lições a serem lembradas. A primeira reflexão é se nós estamos tentando lutar do nosso jeito, com as nossas armas, tentando enganar o inimigo, sermos mais espertos do que ele. E ele nos lembra que nós não vamos conseguir. Só Deus pode conseguir isso. Esse era o segredo da vida de Davi. A guerra é do Senhor. A segunda reflexão são sobre as vitórias que Deus conquista para nós. Se nós lembramos dessas vitórias. E ele nos conta que nos dias do Antigo Testamento, o Deus fez seu povo levantar enormes pilhas de pedras como memoriais das várias vitórias que conquistara para eles. Esses memoriais de pedra deveriam permanecer para serem vistos e lembrados por todos. Então nós temos que nos lembrarmos das vitórias que Deus traz às nossas vidas. E das 4 lições a serem lembradas que o autor nos deixa, a primeira é que enfrentar gigantes é uma experiência intimidadora. E ele nos leva a refletir, se fôssemos nós no lugar de Davi, nós ficaríamos intimidados? E ele lembra que Davi não ficou intimidado, porque viu Golias com os olhos da fé. E ele sabia que não importava o tamanho do gigante, o seu Deus era ainda maior. A segunda lição é que enfrentar gigantes é uma experiência solitária. Cada um de nós temos nossos próprios gigantes e nós temos que vencê-los. Não pode ser uma outra pessoa, um pastor, um amigo, um colega, um familiar, não. Os nossos gigantes são realmente nossos. Nós temos que matá-los com o Senhor. E a reflexão é que a solidão no campo de batalha cria e gera a nossa experiência, a nossa confiança em Deus. A terceira lição é que a confiança em Deus é uma experiência estabilizadora. Relembrando o versículo do início do duelo entre Davi e Golias, tudo indica, nós não vemos algo que Davi estava tremendo, que Davi teve uma incerteza. Davi foi firme para a sua corrida em direção a Golias. E também ele derrubou Golias com uma pedra, a primeira pedra, e foi um tiro certeiro, na única região de Golias que poderia comprometê-lo, dado toda a sua armadura, a sua testa, pois o capacete era fechado nas laterais. Então, a confiança em Deus é estabilizadora para conseguirmos essas vitórias. E o autor deixa uma frase incrível que é: quando você passa tempo suficiente de joelhos, a sua firmeza vai ser notada, porque você está firme no Senhor, que te estabiliza. E a quarta lição é que conquistar vitórias é uma experiência memorável. Como nós refletimos antes, nós temos que nos lembrar das vitórias que Deus conquistou para nós, para ser um testemunho da nossa vida e de forma que nós possamos glorificar o Senhor. Esse é o capítulo 4, eu espero que o estudo tenha sido proveitoso para você e eu oro a Deus que Ele abençoe a sua vida, a sua família e tudo que Ele pode fazer através da sua palavra na sua vida, em cada um de nós. Obrigado por assistir, deixe o seu comentário, conta aí se você gostou, se podemos melhorar e até o encontro presencial. Fiquem com Deus.